Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do Satelasoft e vamos dar continuidade às aulas de PHP, do básico ao intermediário. Na aula passada nós vimos o if, else e else if, correto? E seguindo nosso roteiro aqui, nesta aula vamos entender a funcionalidade do switch, correto? Bom, então se você não tem este roteiro, corre lá na descrição do vídeo no YouTube que tem um link para download. Se você estiver assistindo do nosso site, o link está aí no finalzinho do artigo, ok? Switch, basicamente muito parecido com o if, porém é destinado a fazer comparações de igualdade. O que muda aí é a sua sintaxe, a sintaxe do switch que é diferente, tá bem? Ele faz uma parte do que o if faz. Quando a gente vê isso daqui, vamos já para a prática, correto? Eu já criei um arquivo aqui, index.php, dentro da pasta switch, e vamos supor que nós precisamos enviar o usuário para uma determinada página, ou melhor, vamos fazer algo mais simples. Nós precisamos exibir para o usuário qual é o nível de permissão dele. Imagine que nós temos a variável nível que traga o nível de permissão do banco, por exemplo, nível 3. Então, o banco está cadastrado nível 3. Se você não entende de banco de dados, não conhece essa parte, fique tranquilo, tá bem? Imagine que nós temos o valor 3. Quando nós inserimos o banco de dados, muito difícil, a gente vai colocar lá administrador, professor, usuário comum. A gente não coloca esses dados no banco, a gente coloca um valor pequeno, geralmente um inteiro, que corresponde àquele nível. Como nós estamos fazendo aqui, atribuindo a variável nível o valor 3, tá bem? Então, para a gente se organizar melhor, vamos fazer o seguinte: 1 administrador, 2 professor, 3 aluno, correto? Então, a gente tem esses 3 níveis de permissão: administrador, professor e aluno. Então, a sintaxe do switch é essa: switch. Ele recebe por parâmetro a variável que vai fazer a comparação, a variável que ele vai fazer as condições, ele vai comparar a variável que ele vai trabalhar. Aceita apenas um único parâmetro, que no caso aqui é a nossa variável nível. Ele pergunta: case. Verifica, a variável tem esse valor? X? Tem, então executa. Se não tiver, cai fora. Então, essa é a estrutura. Bom, o break é algo muito, como eu vou explicar para vocês. O break, ele só deve e exclusivamente ser utilizado no switch. Eu já vi grandes canais, eu já vi bons programadores ter uma péssima prática de programação e colocar o break dentro de um if. Por que isso? Geralmente o if está dentro de um for. Todo for, todo while, toda estrutura de repetição tem que ter uma condição de saída. Nós vamos ver isso na próxima aula. Então, se já existe uma condição de saída, não tem por que você fazer uma parada forçada, tá bem? Você pode usar o continue, mas o break não. O break é exclusivamente recomendável usar no switch. Isso para uma boa prática de programação. Nada impede que você use o switch, o break dentro do if, por exemplo, dentro de um for. Mas não é recomendável, ok? Bom, então case nível é igual a 1. Se for igual a 1, executa tal operação. Detalhe, se for um texto ali dentro, se a gente colocasse aqui, por exemplo, ADM, a gente teria que colocar dentro de aspas aqui, tá bem? ADM. Como nesse caso a gente trabalha com inteiro, não precisa colocar dentro de aspas. A gente já viu isso lá em variáveis, ok? Permanece aqui. Nível 3.
Então, ele é o nível 1? É. Então, executa para mim aqui uma mensagem. Ele é um ADM. Ok? Ah, mas não é 1. Case é 2. Então, se for 2, exibe aqui. Actual. Ele é professor. Ele é um professor. Ponto final. Break. Então, cai fora. Então, ele executou isso aqui? Para, ele não termina de executar o restante. Ele sai do switch. Case 3. Ele é nível 3. Break. Actual. Ele é um mortal. No caso, o mortal aqui é um aluno, tá bem? Foi apenas uma charge. Geralmente, aluno não tem vida, né? Então, tá aí. Sim, aluno não tem vida. Aluno bom não tem vida. Então, se você está atolado de trabalho, tem muita coisa para fazer, isso significa que você é um excelente aluno. Tá, mas deve estar perguntando, Gunnar, e se vier um valor 4 que não tem no meu switch, o que, que eu faço? Eu queria que ele expisse alguma coisa. Então, para isso, a gente conta com o default. O default ele não tem um break, porque ele já é executado em última instância. Como assim em última instância? Quando ele chega no break, já testou tudo isso. Então, se ele vai exibir isso, vai pular o if. Então, não tem por que a gente quebrar. Então, actual é nível desconhecido. Nível desconhecido. Ponto e vírgula. Bom, então salvei isso daqui. Vou lá executar. A internet hoje está uma beleza. Ele é um aluno. Então, se eu vier aqui, colocar para 2, ele é um professor. Se eu colocar para 1, ele é um ADM. Se eu colocar 89, nível desconhecido. Tá bem? Então, o switch também pode ser usado para fazer validações. Você pode verificar lá, o que veio do banco é tal valor? É tal. Se for valores pré-definidos, você pode usar um switch. Você pode ver que usando o switch é muito mais explícito o que o que a gente está fazendo que com o if. Ok? Então, você consegue quebrar, estruturar e tentar ter uma melhor visualização sobre isso. Em termos de velocidade, o que o pessoal muito pergunta. Isso não é como eu vou explicar, o if e o else, ele não é algo que tenha que ser feito rápido, algo que tem que ser executado rápido. Ele não foi criado com esse propósito, de um ser mais rápido que o outro. Então se o if é mais rápido que o switch, então por que existe o switch? Porque as mantedoras do PHP mantêm o switch. Justamente para diferenciar um serviço do outro. Se você só quer fazer a comparação de igualdade, você usa o switch, vai ficar mais estruturado. Mas se você quer fazer várias comparações de tamanho, maior, menor, igual, diferente, igual, mas também maior, e assim por diante, tu usa o if, correto? Assim como nós veremos nas próximas aulas, o while e o for. Fazem praticamente a mesma coisa, tem quase que a mesma sintática, mas tem uma diferença também entre eles, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. E só para vocês verem que legal, vou fazer algo assim. If. Vou pegar um nível aqui, vou colocar 0. Nível recebe 0. Coisa que eu verifico existe a carry. A gente vai ver isso, tá bem? Fique tranquilo, só para vocês entenderem uma coisa dá pra gente fazer. Uma utilização. Okay? Então, se eu receber por parâmetro nível, se eu receber uma carry string, uma URL nível, então meu nível vai receber aquele valor, correto? Então, aqui switch, nível desconhecido. Deu um erro aqui na linha 8. If get nível for diferente de nulo, vamos fazer um set, né, para verificar se isso existe, se essa variável existe.
Pronto. Problema resolvido. Calmem-se, isso aqui vocês vão ver futuramente para vocês verem. Se não recebeu nenhum link, então é desconhecido. Mas se por acaso você está passando o nível por parâmetro lá, olha lá, na própria URL a gente consegue fazer isso. Por que eu estou mostrando isso para vocês? A gente fez uma comparação lá dentro, certo? E se eu colocar aqui um valor, um caractere ADM, o que acontece? Ele passou. Linguagens como C Sharp, ele vai barrar e dar um erro, falar não pôde, não foi possível converter uma string para inteiro. O PHP acaba fazendo isso de forma automática. Ele recebeu uma string lá em cima, também. Ele recebeu aqui ADM, só que a ADM não é inteira, a gente está comparando inteira aqui dentro. Então automaticamente ele já quebrou isso aqui dentro. Get type. Só quero verificar uma coisa aqui com vocês. Olha lá, ele recebeu uma string. Estão vendo? Então, automaticamente, o PHP já faz isso pra gente. Ele recebeu uma string, mas ele acaba convertendo para inteira. Entendeu? Então, se vai colocar aqui 2 ADM, ele é um professor. Mas, poxa, Gunnar, o que está acontecendo? Por que ele fez isso? Curioso, não? Ele pegou o primeiro valor. Ah, é o número? É. Então, pega esse número e esquece o restante. Se não tiver nenhum número, ele quebra para algum valor. Ele coloca um valor ali e mantém. E se eu colocar aqui 3? Ele manteve como string. Bem? É um pouco complexo de explicar isso agora. Mas, de forma geral, vamos ficando por aqui. Isso aqui não nos interessa. Isso aqui muito menos. Então, 3. Salvei, ele é um aluno. Então, acesse nosso site, confira a aula completa aqui em vídeos PHP, vai estar ali dentro. Se inscreva em nosso canal, caso você já não esteja inscrito. Siga-nos no Twitter para receber nossas notificações, no Google+, e é claro, no Facebook. Okay? Se possível, deixe seu e-mail aqui na newsletter. Por quê? O Facebook ele acaba barrando um pouco de publicação, ou seja, nem todos os inscritos recebem as notificações. Isso não é algo exclusivo da nossa página, e sim uma regra interna do Facebook. Okay? Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas ou sugestões, os comentários estão abertos para isso.